eu tenho aqui esse método, gerar relatório simples, todas pessoas físicas. Beleza. E aqui eu tenho gerar relatório complexo, todas pessoas físicas. Então, são métodos diferentes para gerar relatório. Beleza. Mas se você olhar o código, ó, os dois precisam pegar e carregar o arquivo Jasper. Então, os dois fazem isso. Aqui, eu coloquei um parâmetro. Embora esse parâmetro não seja obrigatório para esse relatório, você colocar esse parâmetro e passar ele para o relatório não vai fazer diferença. O relatório simplesmente não vai usar essa informação. Então não tem problema. Então é só para mostrar que esses parâmetros podem existir nos dois. Então é o mesmo código. Aí nos dois eu preciso de uma conexão. Tá os dois aqui. Nos dois eu gero um Jasper Print. Tá igualzinho. Nos dois eu exporto para PDF. Tá os dois aqui. E no final eu retorno o relatório, que é isso aqui, né? Então os dois fazem isso. Então, na verdade, o que muda desse método aqui para esse método aqui? Na verdade, só muda o nome do arquivo. Que aqui eu peço o relatório SQL direto simples e aqui eu peço o relatório direto, SQL direto complexo. O resto é igual. Se é igual, então para que eu estou com dois métodos para fazer, com um monte de código repetido? Isso é bobagem. Quando você tem código repetido, é pedir para dar problema depois. Se algum dia você perceber que está com algum problema e fizer uma mudança nesse método de cima, você tem que lembrar que tem que arrumar o de baixo também. Tá? Então, dá para a gente pegar esses códigos e colocar num método que faça isso para a gente. Ó. Por exemplo, vamos lá, o que esse método devolve? Continua sendo um vetor de bytes. Só que eu vou deixar ele privado, por enquanto. E aí eu vou chamar gera relatório. Como ele não usa coleção, eu vou botar sem coleção, só para vocês entenderem. O que ele precisa para funcionar? O nome do relatório. E aí eu vou copiar esse código todo aqui de dentro, ó. Pelo menos aqui. Até aqui. E vou colar aqui dentro. E aí o que ele vai fazer? Ao invés de você pegar e carregar o arquivo daqui, eu vou fazer ele pegar e usar o nome que eu passei como parâmetro. Ó. Então eu mando para ele uma string, ele concatena com o diretório relatórios, porque os nossos relatórios estão todos aqui dentro. Ele já carrega, gera o Jasper e devolve. Salvar. Ele está reclamando porque eu nunca usei esse método. Beleza. Aí o que eu faço? Agora que eu tenho esse método pronto aqui, eu posso pegar esse método do meu serviço e falar o seguinte para ele, olha, retorna o que esse método aqui devolver. E agora eu não lembro mais qual que era o Jasper desse. Esse era o relatório pessoas físicas. Relatório simples de todas as pessoas físicas. Deve ter um aqui para isso. Deixa eu achar. É esse aqui. Então eu pego o nome desse arquivo. E eu passo para esse método que a gente viu agora. Ó. Gera um relatório para mim desse cara aqui. Ó. Tá feito. Eu passo o nome do relatório, ele concatena com o relatório já. Eu tenho que mandar o ponto Jasper aqui. Ele faz o relatório, me devolve e eu retorno isso para quem chamou. E aí eu evito aqui a mesma coisa. Ó. Eu não preciso repetir esse monte de código. Ó. Retorna para mim. Não, é o contrário, está invertido aqui. Esse aqui é o de pessoas físicas simples. Pronto.
E esse aqui agora é o relatório SQL direto complexo. Então, o que eu fiz aqui? Fechar isso. Eu diminuí a quantidade de código. Agora esse código meu, ó, só está em um lugar, nesse método aqui. E aí eu posso usar ele em vários lugares. Toda vez que o cara pedir um relatório, eu posso passar o nome para ele e pegar o relatório. Tá feito. Esse aqui vai acontecer a mesma coisa. Só que esse aqui, ele tem alguma coisa... ele é diferente na geração, ó. Nesse de cima, ele pegava e fazia um Jasper Field Manager para preencher o relatório. Aqui eu preciso primeiro criar um JR Bean Collection Data Source para depois preencher o relatório. Mesmo esquema, então. Eu podia, de repente, extrair isso aqui. Deixo um método pronto. Gerar relatório. Coleção. Recebe o nome. Colo isso aqui dentro. Concateno o nome do relatório. O resto não muda. E aí todos os métodos do meu serviço que precisarem gerar um relatório usando uma coleção, eu posso passar para ele aqui. Aqui eu posso fazer return, gerar relatório com coleção. Agora, para lembrar, deve ser esse cara aqui. Pronto, Jasper. Se tivesse mais relatórios sendo gerados usando coleções, eu só preciso usar esse método que está pronto aqui. Então agora não tem o código repetido em todos os lugares, ficou num lugar só. Era essa mudança que eu tinha pedido para vocês fazerem. Aqui o que estava acontecendo? Não sei se vocês lembram. Eu acho que era no de endereços. Era esse aqui, ó. Outra coisa que para de funcionar quando a gente começa a usar subreport. Antigamente, quando você clicava 2 vezes, ele abria. Agora ele não está abrindo mais. Eu tenho que vir e selecionar ele na unha aqui mesmo. Então esse aqui era o diretório direto complexo. E aí vinha o direto complexo subendereços. É esse aqui que eu queria mostrar. Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha feito esse relatório. E aí quando a gente mostrava o relatório de uma pessoa, aqui fazia o preview bonitinho. Mas quando eu fazia um preview do relatório principal, ele estava mostrando aqui e estava passando o espaço que eu tinha definido para ele aqui dentro. E ele estava atingindo um espaço aqui em que não devia ter aparecido. E aí no dia, na aula, eu fiquei brigando, deve ser a margem, não deve ser a margem. Aí ontem, acho que foi ontem, eu estava editando aquela aula, aí caiu a ficha do porquê que está dando problema. O problema é o seguinte, quando eu faço esse sub dos endereços aqui, esse relatório tem uma largura, certo? Essa largura do relatório tem que entrar nesse espaço dentro do relatório principal. Acho que no vídeo até botei um comentário lá. Então, o espaço que eu tenho para fazer o subreport aqui, essa largura que eu tenho desse subreport, não pode ser igual à largura do relatório principal. Por quê? Na verdade, ele tem que pegar a largura do relatório principal, tirar esses espaços da margem, e o que sobrar é a largura com que esse cara pode ficar. Então, se você olhar as propriedades desse relatório, ele está considerando que essa página é um A4 de 21 para o 29,7. Só que não é isso. Quem é um A4 de 21, 29,7 é o relatório principal. O meu sub, ele tem que ficar com uma largura que seria a largura do principal menos o 0,7 de margem de cada lado. Tá, então 0,7 aí vai dar 1,4. Vamos deixar 1,5.
Então, na hora de colocar a largura desse relatório aqui, o que você tem que fazer é diminuir essa largura em 1,5 pelo menos. Então, o correto seria ter vindo aqui, opa, e ter mudado para 19,5 a largura do relatório. Porque aí eu consigo garantir aí, ó, que quando eu pegar esse sub-report e ele vier para cá, ele vai pegar só essa área aqui, ó. E aí não vai ter problema dele ultrapassar essa beirada que estava acontecendo anteriormente. Então eu marquei isso lá no vídeo, eu só não mostrei, mas eu deixei para mostrar aqui agora para vocês. Então é só lembrar, quando for fazer o sub, muda a largura do sub para ficar com o espaço que você tem livre aqui. Tá? Mesma coisa aqui no de contatos, ó. Se eu pegar ele tá com a largura de achando que é 21 e não é. Eu tenho 19,5 para ele poder encaixar nesse espaço aqui. Lembra que mudou, compila, mudou, compila. Essa parte de segurança é mais uma ideia geral sobre segurança aplicada a aplicações web. Quando a gente pensa em segurança, a gente tem que se preocupar aí com 4 aspectos: autenticação, autorização, confidencialidade e integridade dos dados. A autenticação, ela serve para garantir que apenas usuários previamente cadastrados tenham acesso a alguns recursos da nossa aplicação web. Geralmente, isso é feito solicitando que o mesmo entre com um login e uma senha. Então, você só deixa o cara entrar na sua aplicação se ele tiver cadastrado para fazer isso. Isso é autenticação. Já a autorização é aquela ideia que algumas partes da nossa aplicação só podem ser acessadas por um tipo específico de usuário. Então, não importa se ele é um usuário do sistema, seria o que a autenticação faz. Então, imagine que ele autenticou. Tá, mas depois que ele autenticou, ele tem autorização para acessar o que ele está pedindo? Aí o exemplo clássico, se você pensar em termos de uma loja virtual, os visitantes, eles podem ver os produtos da sua loja. Então, para você entrar numa loja virtual e ver os produtos, você não tem que fazer login para isso. Agora, eu quero comprar um produto. Na hora de comprar, aí o cara tem que ser um cliente da loja. Então, os clientes, eles podem comprar os produtos da loja. Os visitantes, não. Então, ele precisa fazer o login, ele tem que ser autenticado da loja. E aí, se ele for um cliente, ele pode comprar. E os administradores? Os administradores, eles podem alterar os dados dos produtos que são vendidos pela loja. Os visitantes e os clientes não. Então não é porque o cara entrou no sistema e ele foi autenticado como um cliente que ele vai conseguir mexer nos dados dos produtos. Um cliente não tem a autorização para fazer isso. Já um administrador, depois que ele autenticou no sistema, aí, se ele tiver autorização, ele pode fazer mudanças no seu sistema. Para que o usuário da aplicação seja autorizado a acessar um recurso, ele deve antes ser autenticado para certificarmos que ele realmente é um usuário da aplicação e que ele é do tipo específico de usuário com acesso a esse recurso. Confidencialidade. A confidencialidade tem como objetivo garantir que os dados trocados entre o usuário e a aplicação não possam ser obtidos por outros usuários. Tá? Então a ideia é que você está trocando informações, o meu navegador está trocando informação com o sistema. Então, se alguém ficar no meio do caminho tentando enxergar o que está sendo trocado de informação, a confidencialidade, a ideia é não deixar que isso aconteça. Ou então, mesmo que os dados sejam obtidos por outras pessoas, elas não têm como entender a informação que obtiveram. Geralmente a gente faz isso usando criptografia. Então, mesmo que alguém no meio do caminho entre o meu navegador e a aplicação capture os pacotes, consiga olhar esses pacotes, ele não vai entender porque a informação vai estar criptografada. E aí a gente garante a confidencialidade. Por exemplo, numa compra em uma loja, os dados de cartão de crédito do cliente não podem ser lidos por pessoas externas ao processo. Se tiver um cara no meio do caminho tentando ler o pacote onde eu passo o meu número de cartão de crédito, mesmo que ele consiga o pacote, ele não vai entender o que está lá dentro. E a integridade, ela tem como objetivo garantir que os dados trocados entre o usuário e a aplicação não possam ser alterados por outros usuários no meio desse trajeto. Então a ideia aqui é não permitir que alguém no meio do caminho mude as informações que o seu usuário está trocando com a sua aplicação. Então, se fosse uma transação bancária,
Eu estou fazendo uma transferência entre duas contas. Aí o cara no meio do caminho não pode conseguir alterar a conta onde vai ser feito o crédito antes de chegar na aplicação. Senão ele vai lá e ele muda para fazer o crédito na conta dele, de repente. E aí eu perco o meu dinheiro. Então, a integridade é não permitir que as informações trocadas entre a aplicação e o navegador sejam alteradas no meio do caminho. Normalmente, a confidencialidade e a integridade são feitas juntas pelo container web. Então, o container que você está usando vai cuidar dessas duas coisas. E normalmente isso é feito usando a criptografia. Porque se o cara criptografa a informação e alguém pega no caminho, ele não entende. E se ele muda, isso dá para ser percebido quando chega lá no servidor, lá no seu container. Ele consegue ver que alguém mexeu com aquele pacote no meio do caminho e aí não vai aceitar aquela informação. O que a gente faz então? A gente não guarda a senha no banco de dados, e sim o seu hash. Esse hash ele é criado usando uma função de dispersão criptográfica ou função hash criptográfica. O que é isso então? O que é essa função de hash, essa função de dispersão criptográfica? É um algoritmo matemático, então é uma conta que ele vai fazer que mapeia dados de qualquer tamanho em uma string de bits de tamanho fixo. Ela é criada para ser unidirecional, ou seja, praticamente impossível de inverter. A ideia então da função de hash, por exemplo, o SHA-256. Essa função de hash, não importa o tamanho da entrada, ele sempre te dá uma saída, no caso do SHA-256, com 256 bits de tamanho. Então, se eu digitar oi, eu recebo 256 bits. Se eu botar lá 1, 2, 3, 4, 5, eu recebo 256 bits. Se eu colocar toda uma biblioteca inteira de livros em TXT aqui na entrada, ele vai gerar um valor de 256 bits. Sempre vai acontecer isso. Tá? O importante desse valor que ele gera, desse hash, é que a partir dele não existe uma função matemática que volte na informação original. Então, se ele conseguir, se você guardar isso aqui no banco e alguém conseguir hackear o banco, ele tem o hash, mas ele não tem a senha. E não existe uma conta que ele consiga fazer com esse número que volte na senha original. Então, essa função criptográfica, a ideia dela é fazer isso. Aí eu separei aqui um link. Você pega qualquer entrada, você pode colocar até 500 caracteres nesse site aqui. Mas, por exemplo, se eu digitar aqui oi, pedir para fazer a criptografia, ele me devolve o hash. Ó. Esse número aqui é o hash de oi usando SHA-256, 256 bits de informação. Esse valor que ele gera aqui é em hexadecimal, tá? Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5 com SH256, ele me devolve um hash diferente, também de 256 bits. Tá? Então não interessa a quantidade de informação, a gente consegue gerar um número que não dá para voltar a partir do número no valor original. Então a gente guarda o hash no banco de dados. Mesmo que alguém tenha acesso ao banco de dados, ele não vai obter as senhas facilmente, porque não está escrito lá em texto. Mas ele consegue ainda descobrir. Por exemplo, força bruta. Ele sabe que naquele campo do banco de dados está usando SHA-256, ele pode fazer um programa que começa a gerar valores aleatórios, aplica o SHA-256 e vai comparando o hash. Em algum momento ele vai achar um hash do oi, um hash igual ao do 1, 2, 3, 4, 5. É uma maneira. Não é a melhor. Existe um esquema usando esse tal de Rainbow Tables. São tabelas que a gente monta no banco de dados. Tem um esquema especial de montar hash, pegando parte do hash anterior e coisas do tipo. Mas imagina um banco de dados cheio de hashes guardados. E aí quando você quer descobrir qual que é a senha do cara, você joga o hash que você tem nesse sistema. Usando esse Rainbow Table, ele consegue te dizer qual que é a informação que originou isso aqui. O hash hoje em dia puro não resolve. Tanto é que nesse mesmo site, se eu pegar esse hash aqui, colocar aqui na entrada e pedir para fazer o processo contrário, descriptografar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele descobriu em 0,056 segundos. Hoje em dia, você simplesmente guardar um hash no banco não é seguro. Porque existe, aqui já está pronto uma Rainbow Table, que a partir do hash
encontra a senha o valor original que você colocou para gerar esse hash aqui. Para evitar esse tipo de ataque em que os hashes são computados anteriormente, nós podemos fazer com que a aplicação use o que é conhecido aí por salt, nas nossas senhas. A função de hash ela não é aplicada diretamente na senha do usuário, e sim na concatenação do sal com a senha que ele está entrando. E a ideia é que cada usuário tem um sal diferente. Então imagina um valor aleatório, que cada usuário tem um valor diferente, que é concatenado com a entrada quando ele fez o cadastro dele, da senha, na hora de gerar esse hash. Esse hash tem que ser salvo junto com a senha no banco, senão depois a gente não consegue validar a senha dele. E aí o que muda? Ao invés do cara simplesmente colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5 e já passar pela função de hash, a gente pega esse 1, 2, 3, 4, 5 e concatena com o sal desse usuário que está mexendo agora. Então, por exemplo, aqui o sal 1. Você passa essa concatenação na função de hash e aí você obtém o valor do hash. Um outro usuário, quando ele vai fazer o cadastro dele, a gente pega a senha dele e concatena com um sal diferente do usuário anterior. Esse sal agora é desse segundo usuário. E aí você passa na função de hash e gera outro valor de hash, 256 bits aqui. E aí você percebe o seguinte, mesmo a senha dos dois sendo 1, 2, 3, 4, 5, como o sal dos dois são diferentes, o hash é diferente de um para o outro. O que isso melhora no processo para evitar que o cara descubra a senha? Ele não consegue montar mais uma tabela como ele tinha anteriormente. Por quê? Ele teria que ter uma tabela para cada sal possível. Se a gente pegar um valor de sal grande e aleatório o suficiente, é impossível você ter uma tabela pré-calculada com os valores do hash. Fica mais complicado para ele conseguir quebrar a senha. Não vai ser rápido, que nem eu acabei de mostrar ali, que em 0,056 segundos ele descobriu qual que era a senha. Aqui ele vai ter que fazer um processo mais na força bruta. Ele vai ter que começar a gerar valores de senha e valores de sal aleatórios. E aplicar a função de hash e ver se bateu. E ficar fazendo isso até uma hora que vai dar certo. E na hora que o cara vai fazer o login dele depois que ele já cadastrou o usuário, como é que a gente sabe que ele acertou a senha? Normalmente, esse sal que ele foi usado aqui antes, ele fica salvo junto com o hash no banco de dados. Então, no banco de dados, tem o hash e tem o sal que foi usado para gerar aquele hash. E aí, como é que eu sei que o cara está logando com a senha correta? Ele vai entrar com a senha lá, sei lá, ele põe uma senha 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu sei que é realmente a senha dele? Eu pego a senha que ele digitou, eu busco o sal daquele usuário que está no banco, concateno com a senha que ele digitou e aplico a função de hash. Se o hash bater com o hash que está no banco, é porque o cara digitou a senha correta. O uso do sal complica um pouco mais porque ele não consegue ter tabelas Rainbow Tables pronta para fazer isso. Mas ele ainda consegue usar a força bruta, ainda mais que o sal está no banco. Para melhorar ainda mais, nós podemos ter ainda um sal que eles chamam de salt privado. Tem lugar que fala de sal privado, tem lugar que chama de pimenta ou pepper. A diferença é que esse sal privado não fica no banco de dados, ele fica no seu código da sua aplicação. E aí, o que a gente faz? A gente aplica a função de hash na concatenação da pimenta com o sal com a senha do cara. Cada usuário tem um sal diferente que fica salvo no banco e cada aplicação tem uma pepper diferente que fica salva no código. Então a ideia agora é, quando eu vou gerar a função de hash que vai ser salva no banco, eu pego a senha que ele está cadastrando, eu concateno com um sal, esse sal é único para esse usuário agora, mais uma pimenta da minha aplicação. Está no meu código isso aqui. Ele concatena isso, aplica a função e gera um hash. Esse valor eu salvo ele no banco junto com o sal. A pimenta não está no banco, a pimenta está no meu programa. Quando um outro usuário vai fazer cadastro, ele entra uma senha, ele vai ser gerado um sal específico para esse usuário, a gente concatena com o sal, mais a pimenta da minha aplicação, passa a função de hash e gera um hash para esse usuário. Pego o hash mais o sal e guardo no banco de dados. Na hora que o cara vai fazer um login, ele entra uma senha num campo lá de password. Eu pego o que ele digitou, pego daquele usuário, né? Pego o sal que está no banco para aquele usuário, concateno com o que ele digitou, concateno com a pimenta da minha aplicação, jogo na função de hash. Esse hash que ele gera eu comparo com o que está no banco. Se os dois forem iguais, é porque o cara pode usar porque ele usou a senha, ele pode entrar porque ele usou a senha correta. Qual que é a vantagem de você ter a pimenta? Mesmo que o cara consiga hackear
o banco de dados e copiar o banco de dados inteirinho com todos os hashes e, o sal, ele não sabe a pimenta. Tá? Então ele vai ter que gerar um valor aleatório de pimenta para conseguir fazer a força bruta e conseguir quebrar a minha aplicação. Ou ele faz na força bruta, ou então ele vai ter que hackear o sistema onde está o meu código, para conseguir ter acesso no código e descobrir qual que é o valor que eu usei lá na pimenta. Só que aí você já complicou pra caramba para ele. São 2 sistemas que ele vai ter que hackear, ou então ele vai ter que fazer na força bruta ainda. Mas ainda assim, dá para quebrar, viu, moçada? Por isso que normalmente os sistemas pedem para a gente trocar a senha de tempos em tempos. E a gente ainda pode dificultar ainda mais os ataques de força bruta, tornando as funções de hash lentas, definindo que a função ela use milhares ou milhões de iterações internas. Ou seja, a gente faz demorar mais tempo para gerar o hash, porque aí vai demorar mais tempo para o cara testar cada uma das possibilidades. Se ele estiver fazendo um ataque de força bruta, cada ataque demora um tempão. E aí você atrasa pra caramba esse ataque dele. Como é que é a ideia então? O cara vai fazer tá criando um usuário. Ele entra uma senha, o sistema gera um sal para ele, a gente concatena a senha com o sal, concatena com a pimenta da minha aplicação, e aí eu jogo na função de hash. Essa função de hash gera um número. Só que internamente, eu não faço isso uma vez. Eu faço esse processo milhares ou milhões de vezes internamente. Até como se ele pegasse uma função e rodasse nela mesmo, pegar esse valor de saída, entra de novo, gera esse outro valor, gera de novo. Faz isso muitas vezes. Passou a quantidade que você pré-definiu, aí sim o hash final você pega e salva no banco junto com o sal. Por que a gente faz isso? Porque o cara, se ele estiver tentando forçar força bruta aqui, cada vez que ele vai tentar, demora um tempão para fazer isso. Geralmente a gente calcula esse esforço, essa quantidade de vezes, para demorar 1 segundo para fazer esse teste. Ou seja, para o cara fazer um ataque de força bruta, cada tentativa dele demora 1 segundo. É bem mais tempo do que se não tivesse esse processo. Se ele estivesse fazendo direto uma vez só, o cara conseguiria quebrar a senha muito mais rápido. Isso aqui depende do sistema que você está usando, mas o que vai para o banco de dados, geralmente, é o resultado da função de hash, depois de ter feito essas milhões ou milhares de iterações, aplicado na concatenação da pimenta com o sal com a senha, mas a gente ainda codifica com base 64. Então, base 64 é um grupo de esquemas de codificação binária em texto e representa dados binários em um formato de string ASCII. Então, é como se você pegasse um número binário e transformasse em texto. São escolhidos 64 caracteres comuns a outras codificações que sejam imprimíveis. Tem que ser caractere que você consiga jogar na tela, fazendo com que os dados não mudem em trânsito entre sistemas de informação como e-mail. Cada dígito, base 64, ele representa exatamente 6 bits de dados. Então, a ideia que eu falei para vocês é, a gente pega uma informação que está em binário, transforma em texto. Então, se eu pegasse aquele hash de 256 bits, ele pega esses 256 bits e ele começa a quebrar em pedacinhos de 6 bits. Então ele pega 6 bits daquela informação, vem numa tabela e olha esses 6 bits em binário, é qual caractere? É esse caractere aqui. Então esse é o caractere base 64 que ele usa para transmitir aqueles 6 bits. Então ele pega aquela informação, quebra de 6 em 6 bits, joga nessa tabela e vai juntando os caracteres. Então a gente converte um número, uma informação binária, em texto. E é esse texto que a gente costuma guardar no banco. Um exemplo, só para vocês entenderem a ideia aqui. Ó. Se eu pegar um trecho daquele hash, C3B8 alguma coisa, certo? Isso aqui é em hexa. Se a gente pegar C3B, ele pega o C, que é o caractere lá, né? E transforma em ASCII. Bom, o C em ASCII dá 99. 99 é isso aqui. Aí ele pega o 3. Bom, o 3 em ASCII é 51. 51 é esse valor binário aqui. O B em ASCII é 98. 98 em binário é isso aqui. Então ele pega aquele hash todo e joga em binário. Aí ele junta, concatena, um na frente do outro. Aí ele começa a quebrar em 6 em 6. Ele pega os primeiros 6, ó, ficou lá 011000. Bom, 011000 é o Y naquela tabela aqui, ó. 011000. Então esse o caractere é o que ele vai usar para esses 6 bits aqui. Aí ele pega os próximos 6. 11001 é Z. Depois é um N. Depois seria um I.
Então ele está transformando essa entrada em base 64 com esses caracteres aqui. Então quando a gente pega aquele hash que eu mostrei e pede para mostrar isso em base 64, ele codifica isso aqui nesse texto. Esse sinal de igual é porque no final pode ficar faltando bits. E aí ele preenche com esse caractere só para tapar o buraco e não ficar faltando informação na hora de mostrar os últimos valores aqui. Então geralmente é esse cara que a gente joga no banco. É o hash já transformado em base 64. A gente consegue testar a parte de codificação. Você põe o texto aqui e pede para codificar. Olha lá. Oi, gente. Codificado em base 64 é essa string de texto aqui. E dá para fazer o processo inverso. Você pegar esse valor e pedir para ele, não, decodifica para mim. Ele volta para o texto original. É só uma maneira de você pegar esse número, tá, 256 bits de dados, e escrever como se fosse texto. Tem alguns códigos da tabela ASCII, algumas sequências em binário, que são caracteres que eram usados para fazer comunicação, normalmente serial. Tá? Então tinha lá confirmação, escapar, separador de registro. Tem alguns caracteres aqui que você não pode, tem umas sequências de bits que você não pode simplesmente pegar e transmitir. Vai dar problema. Mas uma vez que você codifica em base 64, isso aqui você pode transmitir sem medo. Porque ele só usa caracteres da parte imprimível da tabela ASCII. Tá? Que é principalmente as letras aqui. Ó. Ele só usa esses caracteres. Então você garante que não vai acontecer uma situação em que os bits que ele está transmitindo vai cair num código que não deveria. Tá? Por exemplo, fim de texto. Ele vai achar que acabou o texto no meio do caminho. E não acabou. Era só uma sequência de bits. Eu falei para vocês que essa prática ela deveria ser feita em cima de um projeto que já existe. Então escolhe um projeto que a gente tenha feito. Pode pegar um bem simples. Por exemplo, aquele controle de contatos. Só tinha uma tabela contato. Vamos colocar o Spring Security na nossa aplicação com o Spring Boot. Primeira coisa que a gente vai fazer, a principal delas, é colocar essa dependência aqui. Spring Boot Starter Security. Essa de baixo é só para a gente usar algumas coisas do TimeLeaf nas nossas views relacionadas à segurança. Só de você colocar essa dependência no seu projeto, ele já vai fazer o download dos arquivos .jar para você. E aí, quando tem um .jar no seu projeto, a autoconfiguração já usa essa informação de alguma maneira. No caso do Spring Security, só de colocar isso aqui, você vai já estar habilitando a autoconfiguração, né? E a sua aplicação já vai pedir um usuário e uma senha na hora de acessar essa aplicação. Então, o que eu fiz nessa aplicação? É aquela aplicação contato simples. Eu só vim aqui nela por enquanto e adicionei a dependência do Spring Boot Starter Security e do TimeLeaf. Eu só coloquei as duas no meu projeto. E aí vou startar ela. Vocês vão perceber que quando você roda pela primeira vez, apareceu uma mensagem aqui que não tinha antes. É parte da autoconfiguração da parte de segurança. Ele gerou uma senha para a gente usar a aplicação. Então ele está rodando. Se a gente for lá tentar abrir agora localhost 8080, ele já vai direto para uma página de login. Quem fez essa página de login foi o próprio Spring Security. Ele já tem uma página padrão que é gerada para a gente fazer o login. O usuário padrão, está lá na prática, é o user. E a senha dele é essa senha que a nossa aplicação mostrou aqui. Ó. Então você vai copiar ela, vai colar, e aí deu o mesmo erro da outra aula. Vamos ver se eu consigo arrumar que nem eu fiz da outra vez. Eu fui na... Quer ver? Aqui, cookies. Eu vou deletar esses cookies aqui. Olha quantos. Coisa de portainer. Tem um monte de tranqueira aqui que não era pra estar. Engraçado que é só no Chrome que acontece isso. Então eu tirei todos os cookies. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. User com aquela senha. Aí, ó. Logo. Só de eu colocar a dependência, ele já vai
pedir aquela senha, usuário e senha, você põe user com a senha que ele mostrou aqui e acessa a sua aplicação. Se eu reiniciar a aplicação, eu vou parar ela, vou startar ela de novo. Cada vez que você roda, ele gera uma senha diferente, tá? Mas eu vou mostrar só para vocês que eu vou errar a senha. Então, eu vou colocar aqui user e vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Ele sabe que o cara não pode, tá? Porque tem que ser user com aquela senha que eu coloquei anteriormente. Não é legal porque você vai ter que pegar do login a senha que o cara vai usar na aplicação. Então isso não é a melhor pedida aí pra gente. Se você quiser, você pode configurar esse usuário e senha lá no application.properties. Então, se você for lá no application.properties do seu programa e acrescentar essas 3 linhas aqui, ó, eu estou definindo qual é o nome do usuário na parte de segurança. Eu botei aqui a grossbuilder. Qual que vai ser a senha? Eu botei 1, 2, 3, 4, 5. Você pode colocar papéis para esse usuário. No caso, eu botei admin, mas isso aqui eu não estou nem usando por enquanto. Lá na prática, eu ainda peço para colocar essa linha aqui. Eu comentei com vocês na última aula o problema do Tomcat. Sempre que você finaliza o Tomcat, os dados que estão em sessão, por padrão, ele salva, ele persiste, isso deve ficar em disco. E aí quando você restarta ele pega esses dados que ele salvou e volta para a memória. Então, se eu tivesse alguma coisa salva na sessão, essa informação volta de novo. Por exemplo, se o cara tiver logado no seu sistema, a gente reiniciar a aplicação, por padrão, aquele usuário que estava logado anteriormente continuaria logado. Tá? E às vezes não é isso que você quer, principalmente quando você está desenvolvendo a parte de segurança. Você não quer que isso aconteça. Você quer que cada vez que você rode a aplicação, ele zere tudo para começar novamente. E aí você consegue configurar isso aqui, ó. Você vai nessa propriedade aqui, ó, Server Servlet Session Persistence, e põe falso. Ou seja, eu não quero que ele persista os dados de sessão. Agora, com essa informação, com esse usuário, eu vou rodar de novo a aplicação. Tentei acessar 8080, abriu a minha página de login. Se você tentar usar o user com aquela senha antiga lá, ele não vai deixar, porque agora é a grossbuilder. Tanto é que quando ele roda agora, se você olhar no login, não aparece, ó, senha. Não tem mais aquela senha daquele usuário padrão. Ele está usando essa informação que eu coloquei aqui. Então, grossbuilder, 1, 2, 3, 4, 5. Foi lá, entrou no sistema. Dependendo da sua aplicação, quem vai usar ela, às vezes é só você que vai mexer nela ou só uma pessoa. Isso aqui já resolve. Tem um usuário e senha para acessar o seu sistema. Normalmente não vai ser o suficiente. Normalmente você vai ter vários usuários e vai ter usuários com papéis diferentes dentro do sistema, cada um podendo fazer coisas diferentes dentro dele. Então a gente precisa configurar algumas coisas a mais. E aí complica um pouco, porque no Spring Boot não tem um mecanismo fácil para você fazer isso funcionar, que nem vir aqui e colocar 3 linhas, tá rodando o bagulho. Não existe isso. Então a gente tem que partir para uma configuração que vai envolver um pouco mais de código para conseguir fazer funcionar. Vamos criar um novo pacote, eu vou chamar de config, lá no pacote da nossa aplicação. Eu coloquei aqui para fazer isso no mesmo nível dos pacotes controller e repository. Aqui então você vai vir lá no source main Java, dentro do pacote da sua aplicação, junto aonde está aqui o controller, repository, a gente vai criar um novo pacote. Então, nesse pacote da minha aplicação, a gente põe .config. Por que eu estou criando esse pacote nesse nível aqui? Porque aqui dentro a gente vai colocar configurações da nossa aplicação. É diferente de um config que a gente tinha feito, de um config dentro de controller, porque era uma configuração específica dos controladores. Agora esse config não, é uma configuração específica da minha aplicação. A gente cria esse pacote e nesse pacote a gente cria essa classe. Eu chamei ela aqui de Security Config. Eu vou criar essa classe, ó, Security Config. E aí vamos mexer nesse código dessa classe. Você pode copiar esse passo 6 aqui, ó, e trocar essa classe por ele. Vai dar alguns erros, é problema de import, Ctrl Shift O.
Vou parar a aplicação por enquanto. Qual que é a ideia dessa classe aqui? É uma classe de configuração de segurança. Ela tem herança dessa classe Web Security Configurer Adapter. É um adaptador de configuração da segurança web. Dentro dessa classe, tem um monte de coisa já pré-definida com relação à segurança, tá? Do Spring. A gente, na verdade, só aproveita essa parte que já está pronta e sobrescreve algum pedaço que a gente queira mudar. Nesse primeiro exemplo, o que eu quero fazer aqui é sobrescrever esse método configure desse adaptador. Então, em algum lugar aqui, a gente vai sobrescrever ele para mudar a configuração padrão, que já viria direto nele, né, pela configuração que a gente quer. Então, a gente sobrescreve esse método e aí vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Ó. Eu estou recebendo esse parâmetro, que é um HTTP Security. Tá? Então, é a segurança de HTTP. Eu pego esse objeto que eu recebi e eu estou falando para ele, olha, você vai autorizar requisições. Quais requisições? Aqui é como se fosse uma chamada de um método nesse objeto e nesse objeto a gente chama outro. Então, estou chamando esse método aqui nesse objeto que veio disso. Então, a gente vai concatenando as chamadas até lá no final, tá? Eu estou autorizando requisições. Esse ent matchers, a gente vai definir padrões de URL que eu quero que ele combine para fazer a segurança. Então, quando chegar uma requisição na minha aplicação, essa parte de configuração ela vai ser consultada, vai ter um filtro lá dentro que, de acordo com a URL, esse filtro vai testar essas configurações que a gente está fazendo aqui. Então, essa primeira aqui eu estou falando o seguinte, olha, se você receber requisições pedindo CSS, /CSS, asterisco, 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 asterisco aqui é para indicar coisas que estão dentro desse diretório e para baixo disso. Então, se tivesse subdiretórios dentro de CSS, isso aqui engloba as duas coisas. Por que eu estou colocando CSS /asterisco, asterisco? Porque lá na minha parte estática, eu tenho um diretório de CSS. E eu quero que tudo que está dentro de CSS possa ser acessado por todo mundo. Qualquer usuário, não importa se o cara está autenticado ou não, eu quero que seja permitido acessar esse caminho da minha aplicação. Então eu falei, olha, essa parte de CSS pode. Se alguém pedir JavaScript e qualquer coisa lá dentro, que é esse outro diretório meu aqui, ó, qualquer coisa que tiver em JavaScript e para baixo disso, pode também. Eu estou falando para ele, olha, se alguém perguntar pela raiz da minha aplicação ou pelo index.html, também pode. Então, qualquer uma dessas URLs, quando chegar na minha aplicação, vai poder acessar. Então, eu não preciso estar logado, não preciso estar autenticado, nem ter nenhuma autorização específica para poder acessar essas URLs que eu defini aqui. Aí vem uma segunda configuração de segurança aqui, ó. É outra parte de combinadores aqui. Se alguém pedir contatos /novo, ou seja, se alguém tentar cadastrar um novo contato na minha aplicação, esse cara só vai poder fazer isso se ele tiver um papel de admin. Se ele for o admin no meu sistema, aí ele vai ser permitido fazer isso. Se ele não tiver esse papel de admin, ele não vai ser permitido acessar essa URL. Então, se ele não for um admin, ele nunca vai chegar aqui. O Spring Security não deixa ele chegar até esse ponto aqui. E eu poderia fazer outras combinações para outras URLs aqui. Eu só fiz essas duas para vocês verem funcionar. Se de repente você quer que uma URL específica, mais de um tipo de usuário possa acessar, eu comentei aqui, porque não tem no meu exemplo, mas você poderia colocar uma outra regra, e aí você fala para o cara, olha, se tiver qualquer um dos papéis a seguir, e aí você pode passar uma lista separada por vírgula aqui, com os papéis. Aí no caso, essa URL, se fosse um admin ou se fosse um usuário, conseguiria estar acessando essa URL na parte de segurança. E eu vou fazer mais uma configuração de segurança em cima desses objetos que eu estou tendo aqui. Eu quero que seja feito a autenticação usando o formulário. Então, form login. Eu estou pedindo para ele fazer a parte de autenticação usando um formulário. Eu não falei qual, não falei nada disso. Eu estou pedindo para ele fazer com o formulário. Sempre que a gente fizer essas regras, e você vai ter várias URLs na sua aplicação,
A ideia é que você coloque as regras mais específicas na parte de cima. Então a regra específica viria primeiro, tá? E aí para baixo as regras mais genéricas. Se você fizer ao contrário, vai dar problema na hora de fazer a segurança. Por quê? Se a regra genérica está para cima, a primeira regra que ele vai olhar é a genérica. E aí o cara, de repente, consegue acessar, sendo que mais para baixo tem uma regra que está impedindo ele de acessar. Então, cuidado na hora de montar essas regras para definir papéis, principalmente. As mais específicas antes, depois as mais genéricas. A minha aplicação eu vou inicializar ela de novo. Eu não mudei aquela parte do usuário, continua sendo a GrossBuilder com 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, ó, e quando eu rodei a aplicação, ele não pediu usuário e senha. Por quê? Eu estou acessando localhost 8080 barra. Lembra que a barra, eu vim aqui e falei, olha, não, se alguém tentar acessar a barra, pode deixar. Então não preciso estar autenticado para conseguir chegar lá. Mesma coisa em index.html. Se o cara tivesse chegado aqui e pedido explicitamente, olha, abre index.html, ele pode. O que não vai dar certo? Bom, se eu fiz uma regra aqui que para conseguir fazer um novo contato, ele tem que ser um admin. Essa URL ela é chamada quando o cara tenta inserir. Se você olhar o código-fonte, e o mouse. Contatos barra novo é o botão inserir. Então eu vou clicar no inserir e olha o que vai acontecer. Foi automático. Quando eu cliquei, ele pegou aquela URL, o Spring Security veio aqui e olhou, opa, mas essa URL o cara tem que ser um admin. Mas esse cara não está nem autenticado. O que ele fez para mim automático? Disparou a página de login. Porque eu pedi para fazer a autenticação usando um form de login. Como eu não falei qual, ele usou o padrão. E aí eu tenho que logar. No caso, eu vou logar com quem? Se eu testar, por exemplo, a GrossBuilder, 1, 2, 3, 4, 5, eu consigo chegar na tela do novo contato. Porque eu estou logado como a GrossBuilder. Então eu consigo controlar quem vai poder acessar uma URL específica através de um papel que eu escolho na hora de montar essas regras aqui. E o restante do sistema? O restante, por padrão, se você não fala nada, qualquer um pode. Então se o cara pedir para mostrar todos, ele vai conseguir. Se ele pedir para buscar alguém, ele vai conseguir. Mesmo se ele não tiver logado, quer ver? Eu vou reiniciar a aplicação. Tá lá. Se eu tentar inserir, vai pedir para logar. Eu não vou logar, então eu não tenho ninguém logado aqui. Mas eu consigo ver os contatos. Eu consigo perguntar sobre um contato. Porque não tem uma restrição para fazer isso. Então, por padrão, se você não falou nada, o padrão que dele é deixar. A não ser eu inserir, que aí sim tem que ser a GrossBuilder, senão ele não vai deixar nunca. Então até o passo 6 a gente consegue, 7 na verdade, a gente consegue testar isso. Você só vai conseguir inserir um contato depois que você fizer o login com a GrossBuilder e 1, 2, 3, 4, 5. Nem sempre você vai querer usar esse formulário. Esse formulário foi gerado pelo Spring, está em inglês. De repente você está fazendo um sistema em português. E outra, ele já tem um CSS aplicado aqui que às vezes não tem nada a ver com o que você está usando no seu sistema. Então a aparência disso aqui não está legal. O ideal seria que você pudesse montar um formulário com a aparência que você quer. Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui a partir do passo 8. A gente vai criar a nossa própria página de login ao invés de usar essa página padrão do Spring. Tá? Para isso, a gente começa criando um novo template. Eu vou chamar aqui de login. Então eu vou lá em Source Main Resources. Vou criar um novo HTML. Login.html. E essa página de login... Parar esse cara. E eu vou jogar esse HTML aqui lá dentro. E aí a gente vai dar uma olhada nele. Vou substituir esse por esse aqui. Algumas coisas desse formulário. Se é um formulário de login, ele tem que ter um campo para o cara entrar o usuário e tem que ter um campo para entrar com a senha e um botão. Então a nossa página aqui ela tem isso. Ó. Ela tem um campo para o cara entrar username e um campo para entrar com o password. E um botão para submeter. Aí tem alguns detalhes que tem que ser observados aqui. Como quem faz
com o teste se o usuário pode entrar ou não é o Spring ele espera receber os parâmetros com os nomes corretos. Então, o nome do campo para entrar o usuário tem que chamar username. O nome do campo para entrar a senha tem que ser password. Tá? Se não tiver username e password, não vai dar certo o login. Depois até dá para configurar lá dentro da sua aplicação, se você quiser, para mudar e falar para ele, não, olha, o usuário está nesse campo com esse nome e a senha está nesse campo com esse outro nome. Mas se você não quiser fazer isso, é mais fácil você usar username e password. O que mais tem nessa página específica de login aqui? Tem 2 parágrafos aqui em cima que só vão aparecer se tiver um erro nesse atributo param. Nesse primeiro aqui só vai aparecer se tiver um erro no param e o segundo só se tiver esse logout como parâmetro, como param aqui. Isso aqui só vai acontecer se o cara errar, por exemplo, ele tenta fazer um login e dá errado, aí ele recebe esse erro aparece, a gente vai ver isso acontecer. E essa mensagem aqui acontece quando a gente faz um logout e o sistema empurra a gente para essa página de novo, depois que você fez um logout. Aí você conseguiria ver essa mensagem que você foi deslogado. Então a gente cria essa página com esses campos, tá? É a primeira coisa. Agora, como isso aqui é um template, né, que a gente acabou de fazer, tem que existir um controlador que encaminhe o usuário para esse template quando precisar. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar um método lá naquele controlador que a gente tem para a página inicial, lá para o index. Então eu vou copiar esse código aqui, vou lá no index controller. Lembra, o index controller é o que direciona o cara para aquela view index. Tá? E eu vou acrescentar aquele método aqui. Qual que é a ideia então? Se alguém pedir por /login, qual que é a visão qual que é o template que ele tem que receber como visão? Login. Então, lá minha aplicação, sempre que alguém solicitar /login, cai nesse método, esse método vai empurrar o cara para esse template que a gente acabou de criar aqui. Tá? Então, eu tenho que ligar a URL /login com esse formulário que a gente acabou de criar aqui, para isso aqui dar certo. O que mais eu vou fazer aqui na passo 8.3 para poder funcionar isso? Lá naquela parte de segurança, copiar inteira a classe security config. Na verdade, seria só mudar o finalzinho aqui, tá? Eu vou copiar inteiro e a gente vê. Lá no security config, que é essa configuração aqui, ó, eu vou fazer algumas mudanças aqui. Por quê? Eu não quero que ele use o form agora padrão. O form agora, eu quero que ele use o que eu escolhi. Então eu vou mudar esse finalzinho aqui de alguma maneira. O que eu vou fazer então? Ó? Eu quero que seja feito com o formulário de login. Beleza. Mas aí eu falo para ele, olha, mas a página de login está nesse caminho aqui, ó, /login. Então eu estou explicando para o Spring que se ele precisar mostrar um formulário de login, eu quero que ele use como página a página que está nessa URL. Aí essa URL cai nesse controlador, esse controlador empurra para essa view é o formulário que eu escolhi para fazer login. A ação que eu coloco aqui nesse formulário é só você colocar a /login com um post, porque aqui vai ser um get, ó, /login, mas com get. Quando chegar um /login, um post, que é esse que está aqui, ó, o Spring sabe que é para ele fazer a autenticação desse usuário. Ele já vai fazer isso automático para você. Então você não precisa se preocupar com essa etapa. Ele faz isso internamente e te diz se o cara pode ou não, se ele está autenticado ou não no seu sistema. Agora a gente pode testar. Vou startar. Está rodando o meu sistema. Vou vir aqui no localhost 8080. Lembra que a gente configurou? Todo mundo chega aqui. Então todo mundo consegue ver os contatos, buscar um contato ainda. Isso não mudou. Agora eu vou tentar inserir. Erro. Desculpe, houve algum erro no servidor. Ah, eu botei no lugar errado. Rafael. Eu criei o login fora de templates. Não ia achar nunca. Volta lá.
Está na sua aplicação, quer inserir. Agora sim. O que aconteceu? Ele viu que o cara não está autenticado, precisa autenticar. Ah, é login com formulário, beleza. Ah, mas o cara tem uma página, /login. Caiu no controlador, a view é essa. É essa view que ele abriu aqui para mim, para o cara fazer o login. Nessa view eu já deixei algumas informações aqui em cima, ó, mostrando quem que é o usuário e senha para vocês depois poderem testar. Aí eu testo. Bom, eu vou pôr aqui grossbuilda e vou errar a senha, vou botar qualquer bobagem aqui. Tentei. Ele tentou fazer a autenticação do usuário, deu erro. O padrão dele é voltar para a própria página de login, mas agora com erro. E aí quando tem erro nessa página, isso aqui é verdade, e aí apareceu a mensagem, usuário ou senha inválidos. É isso que aconteceu aqui. Essa página de erro, por padrão, eu falei que ele volta para a própria página de login com um problema. Se você quiser, você poderia ter definido aqui também uma URL específica para mostrar uma página de erro para o cara. E aí, mesmo esquema, você teria que fazer com que essa URL chegasse no controlador, esse controlador teria que empurrar para uma view e você deveria ter uma view criada aqui para mostrar a página de erro. Aí eu só deixei aqui na prática para vocês lembrarem que dá para você configurar uma URL para mostrar a mensagem de erro. Não precisa ser na própria página de login. E se o cara acertar agora, se ele tentar entrar com grossbuilder 1, 2, 3, 4, 5, abriu a página de cadastro de contato. O restante continua funcionando. Lembrando que a grossbuilder ainda tá na seção. Então, se ela tentar inserir, continua podendo. Depois a gente vai mostrar algumas informações a respeito de quem é que está logado na minha aplicação. Mas por enquanto ela consegue vir aqui, ela consegue inserir contatos. Vamos mostrar o usuário atualmente logado na nossa aplicação e permitir que ele faça um logout. Para isso, a gente vai lá na index.html, lá na nossa página principal, e vamos acrescentar o que está em negrito aqui. Primeira parte que eu vou acrescentar é lá na tag HTML, eu vou lá no index e vou acrescentar aqui dentro, ó, isso aqui. Lembrando, para que serve isso? É como se fosse para carregar o arquivo que permite a gente usar o TH do TimeLeaf aqui dentro, sem dar erro. Eu vou pegar um segundo do TimeLeaf, só que agora não é um TH, agora é o sec, que é a parte de segurança do TimeLeaf. E aí eu vou poder usar esse sec aqui dentro da minha página. Okay? Então, é só para não dar erro enquanto a gente está criando principalmente. Eu vou acrescentar esse pedaço aqui antes do nosso form que já existe aqui, ó. Só um BR aqui para ficar mais espalhado. Vou botar esse cara em negrito. Pronto. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu acrescentei uma div antes dos meus formulários que já estão aqui, esses caras aqui. E aqui a gente vai aprender duas coisas novas. Primeiro, eu falei para vocês no começo, quando a gente começou a ver TimeLeaf, que dá para a gente criar fragmentos no TimeLeaf. É como se fosse um pedaço de um template que eu possa usar dentro de outros templates. Então aqui eu estou definindo um fragmento do TimeLeaf. Eu estou chamando de logout. Esse meu div vai ser um fragmento do TimeLeaf chamado logout, ok? A gente vai usar ele mais para frente. Nessa primeira parte, não precisava disso aqui. Podia ter deixado só a div. Ela tem uma classe de logout. Essa classe eu não estou usando, porque não tenho... A gente podia até tirar. Eu não tenho CSS aplicado nenhum aqui, né? E aí eu estou usando o sec do TimeLeaf, ó. É a parte de segurança. Eu tenho aqui o sec authorize. Com essa regra aqui do TimeLeaf, eu consigo verificar, por exemplo, se o cara atualmente no sistema ele está autenticado ou não. Então esse sec authorize is authenticated, isso aqui, se o cara tiver autenticado, ou seja, se ele tiver feito o login, isso aqui vai dar verdadeiro. E aí essa div vai aparecer na minha página. Se ele não tiver autenticado, isso aqui vai ser falso e essa div não entra no meu formulário.
ok? Então, lembra, eu não preciso fazer um if aqui, if, não. Esse secAuthorize já faz esse if para mim. Se o usuário atual está autenticado, aparece, se não, não aparece. Então, essas informações da div só vão aparecer na minha página principal quando o cara estiver logado. Se ele estiver logado, eu vou mostrar esse conteúdo que está aqui dentro. O que tem dentro dessa div aqui? Eu vou mostrar quem que é o usuário atualmente logado. De novo, ó, TimeLeaf com a parte de segurança. Esse sec authentication, quando você põe aqui name, eu estou pegando o nome, na verdade não é o nome, eu estou pegando o usuário, é o nome do usuário atualmente autenticado. No caso seria a Grossbuilder no meu exemplo. Então é o nome do username autenticado agora no meu sistema. Eu vou jogar isso aqui para mostrar na tela. Eu também consigo ver os papéis que esse usuário tem no meu sistema usando isso aqui também do TimeLeaf, ó. Sec Authentication Principal.Authorities. Tá, então o principal é o cara que está logado. Authorities seria os papéis dele atualmente dentro do sistema. Então eu vou mostrar os papéis que ele tem no meu sistema aqui nessa linha. Essas duas outras é só para vocês verem que eu consigo usar o secAuthorize para perguntar se o cara tem um papel específico. Então aqui, por exemplo, esse parágrafo meu, ele só vai aparecer na página se o usuário atual tiver o papel de admin. Aqui, moçada, tem que colocar role antes do admin. Na hora que eu criei o usuário aqui, eu só botei admin. Mas internamente, o Spring vai colocar esse role no nome do papel. Tanto é que no banco de dados, depois quando a gente vai fazer cadastro, a gente tem que colocar esse role no banco de dados também. Se você não quiser fazer isso, tem que ter configurações extras no seu programa. Então aqui eu estou testando. Se o cara atualmente no sistema for um administrador, for um admin, esse parágrafo de texto vai aparecer. Se o de baixo aqui, se o cara tiver um papel de usuário, aí ele vai ver esse parágrafo de baixo aqui. E aí eu botei um botão aqui para fazer logout. Tá? Então, esse formulário ele tem como ação /logout. Esse /logout eu não preciso nem configurar. Se você chamar isso aqui, ele nem tem que estar configurado aqui, moçada. Ele já vai funcionar automático. Se chamar /logout sem ter configurado assim mesmo, ele vai fazer o logout do usuário atual. Então a gente coloca essa div aqui dentro, com essa anotação aqui em cima do TimeLeaf. E aí eu vou aproveitar essa div, esse fragmento que a gente criou aqui, e vou colocar esse fragmento numa outra view. Eu vou vir nessa view novo contato. Então, ó, novo contato é essa view aqui. Tá? É aquela página onde o cara faz o cadastro de um novo contato. E eu vou acrescentar em cima, ó, essa parte que está em negrito, antes do título da página aqui. Ó. Vou colocar aqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Olha, eu pegando e coloquei uma div. Só que aí eu vou lá no TimeLeaf e falo para ele, olha, você vai substituir essa div pelo quê? Olha, você vai lá na view index e pega o fragmento logout. Então é como se com essa linha aqui eu estivesse falando para o TimeLeaf, vem nessa página e copia esse fragmento logout para mim. Até como se eu estivesse copiando isso aqui, colocando nesse ponto dentro da minha página, sem precisar copiar e colar aqui. Então eu posso ter views com fragmentos declarados aqui dentro e eu posso aproveitar esses fragmentos em outras views. Isso é interessante, por exemplo, se você tiver um cabeçalho, um rodapé da empresa, de repente, você pode fazer os fragmentos do cabeçalho e do rodapé e aí só colocar ele na sua página, em todas as suas páginas. Com uma linha você consegue fazer isso. Eu vou fazer com que essas mesmas informações aqui também apareçam dentro desse novo contato, na hora que eu abrir essa view aqui. E aí vamos rodar. Eu acho que ela já está até executando, né? Já. Então ela já está salva, já está executando. Tá lá, ó. Eu atualizei a página principal. Como eu já estava logado com a Grossbuilder, já apareceu, ó, o usuário logado é a Grossbuilder. O papel que ela tem é o role admin, então, ou seja, ela é um admin. E aí, se você está vendo isso, é porque você é um admin. Ou seja, esse primeiro parágrafo aqui, ele apareceu porque ela tem esse role admin. Agora, ela não tem o role usuário. Então, isso não apareceu aqui.
E aí o botão de logout apareceu. Se eu vier agora e tentar inserir um contato, ó, essa é a minha página do novo contato. Só que como eu fiz aquele pedaço onde eu coloquei um fragmento da outra, também mostrou os dados da Grossbuild aqui em cima. Então é bacana esse negócio de fragmento porque a gente aproveita um pedaço de um template dentro do outro. Eu vou fazer o logout. O padrão do Spring, quando você faz o logout, como eu não falei nada por enquanto, é te levar para a página de login, só que agora com aquele parâmetro de logout. Quando você vem para a página de login com aquele parâmetro de logout, esse parágrafo aparece, ó, param logout, você foi deslogado. Tá lá, você foi deslogado. Se eu voltar para a página principal, os dados do usuário sumiram, ó, não estão aparecendo aqui. Por quê? Eu vim para a página principal, mas não tem ninguém autenticado. Eu desloguei da Grossbuild, então esse pedaço, essa div inteira, ela não apareceu. Eu consigo usar o sistema, porque eu não tenho segurança no restante. Se eu tentar inserir, opa, tem que fazer login. Aí sim, se você logar com a Grossbuild, você consegue acessar a página e volta a enxergar essas informações que eu tinha colocado tanto no index quanto no inserir. Esse usuário que a gente criou lá no application.properties, ele só é útil em pouquíssimos casos. Você vai ter só um usuário no sistema, não vai acontecer isso tão fácil não. Normalmente você vai precisar ter mais de um usuário na nossa aplicação. Esses usuários vão ter papéis diferentes e com isso permissões de acesso a diferentes partes da sua aplicação. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar outros usuários e papéis na aplicação. Primeiro a gente vai guardar isso na memória, tá? Não vai estar no banco de dados, vai estar na memória da nossa aplicação. E aí mais para frente, aí sim, a gente vai salvar esses dados de usuários dentro de um banco de dados. Então a gente começa aqui na memória. Primeiro a gente vai tirar a Grossbuild do application.properties. Eu vou apagar essas 3 linhas. Eu não quero que essa informação de usuário fique aqui. Essa linha da persistência lá do Tomcat pode deixar. Eu vou lá naquela classe securityConfig e eu vou adicionar esse método aqui. Então vamos lá na securityConfig. Esse configure continua aqui, tá? E eu vou acrescentar esse método aqui. Qual que é a ideia desse método aqui? Acho que lá na prática até falo, tá? O nome desse método não tem importância, você podia dar o nome que você quisesse aqui. Mas é importante você configurar esse Authentication Manager Build, ou seja, esse parâmetro aqui. É importante você configurar ele apenas em uma classe anotada com Enable Web Security, Enable Global Method Security ou Enable Global Authentication. Caso contrário, vai ter resultados imprevisíveis. Isso é a documentação que fala. Então, eu estou dentro de uma classe que habilita a segurança web, que é essa Security Config. Acho que até esqueci de falar isso. Esse Enable Web Security, ele é uma classe de configuração do Spring, já habilita autenticação, um monte de coisa aqui já está pronto para a gente. Então, é para habilitar a segurança da parte web. O nome do método não importa, o importante é ele ter um auto-wired aqui, lembra? Ou seja, em algum momento alguém vai mandar para ele esse objeto. O Spring vai criar e vai passar ele para esse método aqui para mim. E aí o que eu faço com esse Authentication Manager Builder? Tá? Então é um construtor de gerenciador de autenticação. Eu estou criando uma autenticação na memória. Depois a gente vai mudar isso aqui e explicar para ele que os dados vão ficar no banco de dados. Por enquanto não, eu quero que você faça autenticação usando coisas que estão na memória. E aí eu vou definir alguns usuários aqui. Esse with user, então eu ponho o username, Grossbuild, a senha, eu estou botando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Por que tem esse nope aqui na frente? Porque essa senha ela não está criptografada. Essa senha está puro texto, 1, 2, 3, 4, 5. Depois a gente vai criptografar essa senha e aí vocês vão ver que é bem mais chato de estar usando ela na aplicação. Para ficar mais fácil, eu deixei 1, 2, 3, 4, 5 sem criptografia. Então isso aqui é para avisar para o Spring que esses dados não estão criptografados. Senão ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar fazer o processo contrário, né? Tentar descriptografar. E aí não vai dar certo. Ainda vou falar que esse usuário tem o papel de admin. Esse então eu criei um usuário, vai ficar guardado na memória para fazer a autenticação.
Se quiser mais um, você faz um AND e põe mais usuário. Aqui eu botei o Estrobilobaldo com a mesma senha, só que agora o papel dele é papel de usuário. E se você quisesse, eu botei comentado aqui, mas você poderia criar um usuário com mais de um papel. Imagina aqui que esse outro, ele é um admin e ele é um usuário. Você pode colocar isso aqui no roles que ele aceita. Lógico que teria que ter um end aqui para separar os dois. Eu só deixei aqui para você ver que dá para botar mais de um tipo de papel para o mesmo usuário. Então agora, os usuários da minha aplicação não estão mais aqui. Aqui só dá para botar um usuário. Eu não consigo botar mais de um. Aqui não. Aqui eu consigo ter quantos usuários eu quiser e vai ficar guardadas as informações disso na memória. Eu vou mudar aquela view de login só para mostrar as informações desses dois usuários. Vou vir aqui no login, só para ele poder ver que agora tem a Grosbilda e tem o Estrobilobaldo. Devia ter colocado, né, que aqui é um admin e esse cara é um usuário. Vamos rodar a aplicação. Na verdade ela já está rodando, eu vou só salvar. Vamos lá, eu vou atualizar essa página. Eu não mudei a parte de segurança, a regra continua sendo a mesma, tá? Todo mundo acessa a página principal, contatos novos só se for um admin. Se eu tentar inserir alguém, opa, tem que logar. Bom, beleza, eu tenho dois usuários agora. Se eu tentar usar o Estrobilobaldo, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não é um admin, então se eu tento logar com o Estrobilobaldo, ele loga, mas ele me avisou, olha, você não tem permissão para acessar a página que você solicitou. Então, onde é que veio essa mensagem? Lembra daquela prática que a gente viu páginas de erro? Eu criei páginas de erro aqui, ó. No caso, eu criei a página 403. Desculpe, você não tem permissão para acessar a página que você solicitou. Então, Spring viu que o usuário, embora o Estrobilobaldo seja da minha aplicação e tenha autenticado ele, o Estrobilobaldo não é um admin, porque eu configurei ele como sendo um usuário. Está aqui embaixo. Se ele é um usuário, ele não pode acessar a página que precisa do papel admin. Aí dá um 403, cai na página de erro, ele acha a página aqui, essa página que ele retornou. Mas se eu voltar para a aplicação, você vê que o Estrobilobaldo está logado. Eu estou vendo informações dele. Ó. Ele tem o role usuário, e se você está vendo isso é porque você é um usuário. Ele não consegue inserir. Ó. O restante ele pode fazer. Mas inserir não. Eu teria que fazer um logout e aí voltar como sendo a Grosbilda. Agora eu sou a Grosbilda. Eu posso inserir contato. Aqui de novo, dependendo da sua aplicação, se for pouca coisa, poucos usuários, você pode manter desse jeito. O ruim disso aqui, se você tiver que mudar, de repente você quer mudar a senha de um usuário, ou quer acrescentar um usuário, aí você vai ter que mexer no código fonte. Então, não é o ideal. O ideal é que isso aqui ficasse, por exemplo, no banco de dados, e no banco de dados é fácil mexer. Você não precisa recompilar o programa. Você só cadastra as coisas novas no banco e o sistema começa a usar. Só com isso aqui que a gente fez, o Spring já está funcionando, essa parte de segurança e tal, mas tem um monte de coisa que ele faz para a gente nem vê às vezes. Ele tem toda uma parte de prevenção de ataques possíveis que já está habilitado nessa aplicação sem nem eu pedir. Esses ataques do tipo CSRF, que seria o Cross-Site Request Forgery. Depois eu vou tentar separar o material só para explicar esses tipos de ataques, tá? Mas ele não vai funcionar. Se você olhar a página aqui, ele já tem toda uma parte pronta para evitar esse tipo de cross-site reference forgery. Ele já está implementado isso, sem nem pedir. Já é padrão, já vim com isso. Ele já tem proteção contra a fixação de sessão, que é outro tipo de ataque que dá para ser feito. Ele já tem integração de security header nas mensagens de HTTP. Então, já tem o HTTP Strict Transport Security para requisições seguras, integração com o X-Content Type Options, o controle de cache. Quando você está com essa parte de segurança habilitado, ele desliga o cache do usuário e senha. Você não já pensou ficar no cache e o cara vem no seu sistema depois de estar lá a informação? Já desabilita.
Já tem integração do Cross-Site Scripting Protection, já tem também. Essa integração com X-Frame Options para prevenir o clickjacking, já tem tudo isso. A gente nem sabe o que é e ele já faz isso para você sem você pedir. Agora tem um trecho para fazer isso, mas usando no banco de dados. No banco de dados, eu falei para vocês, não está completo todo o material. Tem uma parte aqui usando o esquema padrão do Spring Security, que eu não achei tão interessante assim. Eu vou mostrar por quê, mas a gente vai fazer ele funcionar assim mesmo daqui a pouco. Primeiro, lá naquele arquivo que eu botei no disco virtual, tem o modelo do banco de dados que a gente vai usar. Então, se você for lá no material, vai existir um modelo banco de dados segurança padrão do Spring. Quando você abre ele, vocês vão ver que o diagrama tem duas tabelas. Ele tem uma tabela Users e tem uma tabela Authorities. Isso que eu falei, você está usando o esquema padrão do Spring Security. Então, eu estou usando as tabelas do jeito que o Spring espera encontrar. Tá, eu peguei na documentação, ele espera que seja desse jeito, eu usei desse jeito. Depois a gente vai melhorar isso aqui, tá? Por que vai melhorar? Porque, de repente, eu não quero usar users e authorities. Eu já tenho uma tabela minha, de repente, que está com todos os dados do usuário. E aí eu vou ter que criar outra, não faz sentido. Eu só fiz desse jeito para a gente ver rodar e ver que funciona. Nesse padrão aqui, o que ele espera? Na tabela users, você vai ter um username, que é a chave primária, vai ter a senha e se esse usuário está habilitado ou não. Isso aqui é um boolean, ele virou um tiny int aqui, mas é sim ou não, 1 ou 0. E esse authorities são os papéis que esse usuário tem. Ele está usando, olha que banco esquisito, ele pega esse username do usuário e usa como chave estrangeira aqui. E esse authority seria o nome do papel. Não tem chave nessa tabela. Só que o par aqui tem que ser único. Você não pode repetir o par. Username authority. Ele cria aqui um index único. Onde os dois aqui tem que ser... O par tem que ser único. Ele cria isso aqui então. Então esse é o banco, que é o esquema padrão que ele espera encontrar. Se você não fazer nada diferente. Se quiser aproveitar o código que já vem com ele. O modelo de vocês, se vocês vierem nessa aba MySQL Model, não vai estar com esse nome aqui. Vai estar com segurança. Acho que esse é o nome que eu coloquei. Qual que é o problema? Quando você carregar o arquivo, então, ele vai abrir esse diagrama, legal, você vai ter esse módulo com o banco segurança. Só que você não quer que essas tabelas fiquem num outro banco de dados. Se eu tentar fazer um forward engineer aqui, com esse sistema aqui, ele vai criar um banco novo chamado segurança com essas duas tabelas. Mas o meu sistema, qual que é o banco dele? Não tem nada a ver com segurança. O meu sistema está no banco contato simples. Então, como é que eu faço no Workbench para fazer com que essas duas tabelas sejam criadas no banco contato simples? Tá? Não dá para você copiar e colar esse diagrama no outro. Infelizmente, ele não aceita isso. O jeito mais fácil é você vir aqui e mudar o nome do banco. Ao invés de segurança, você põe o banco em que você quer que essas tabelas sejam geradas. Então você muda aqui contato simples, pede para renomear as referências. Pronto. Agora, se eu vier aqui e fizer um forward engineer, esse banco vai ser gerado aqui em cima do contato simples. Então, o meu banco contato simples só tinha a tabela contato antes. Então, agora eu vou nesse diagrama, depois de mudar o banco para o contato simples, eu vou lá em database, faço um forward engineer. O banco é esse aqui, né? Next, next, next. Lembrando, quando a gente fez a instalação, a gente usou o MariaDB. No MariaDB, esses visibles não funcionam. Então apaga eles aqui, ó. Só tem dois, tá? Next, close. O que ele fez então? Ele gerou essas duas tabelas no banco contato simples. Se eu vier aqui atualizar agora, ó, ele criou lá users e authorities. Tá? Então essa etapa aqui é criar essas tabelas lá no banco contato simples. É isso que eu fiz aí. Vamos colocar alguns usuários
nesse sistema. Lá na prática, lá no zip, também tem um arquivo SQL. É esse aqui, o script de inserção padrão do Spring, padrão spring.sql. Você pode copiar, vai aqui no Workbench, tá? Então, não é no modelo. Você volta na casinha e clica na conexão com o seu banco para abrir essa parte de esquemas aqui. Seleciona o banco contato simples, tem que estar em negrito, tá? Se tiver, por exemplo, marcado outro banco, ó, se você tentar rodar alguma coisa, vai dar erro. Ou você clica 2 vezes, ou você clica com o botão direito e manda setar como esquema padrão. Agora sim ele está em negrito, tudo que eu fizer aqui é em cima desse banco. E aí eu colo o script. Eu vou inserir 3 usuários, vai ser a Grosbildo, o Strubilobaldo e o Zirgonisvaldo. Os 3 estão habilitados com a mesma senha, essa senha não está criptografada. E eu botei aqui papéis. O que eu falei, isso aqui é o padrão do Spring. Eu já não gostei do banco. Achei esse esquema esquisito. A hora que você vai inserir dados, aí que você acha mais esquisito ainda. Ele repete a informação, fica muito doido. O que eu estou fazendo? Eu estou falando, olha, o usuário Grosbilda tem o papel admin. Lembrando aqui, ó, tem que botar o role no banco. Não pode botar só admin, não. Ou seja, eu estou ligando esse usuário com essa linha e botando o papel para ele. Strubilobaldo vai ser usuário. O Zirgonisvaldo, ele é admin e é usuário. E aí você repete, ó. Muito esquisito isso aqui. Manda rodar. Ele inseriu tudo isso no banco. Então, se você vier aqui, fizer um select, você consegue ver que tem os usuários, tem os papéis ligados aos usuários. Agora eu vou mudar lá no Security Config. Por quê? O meu Security Config, por enquanto, ele está fazendo autenticação com usuários na memória. Não é isso que eu quero. Então, eu vou comentar esse método, porque eu não tenho mais autenticação em memória. Essa é a primeira etapa aqui. Está comentado esse finalzinho. E eu vou acrescentar um outro método aqui, que está em negrito. Ó. E vou acrescentar um atributo na minha classe que está aqui em cima. Ó. Esse atributo, Ctrl Shift O. Aqui cuidado na hora de fazer Ctrl Shift O para pegar o data source do Javax SQL Data Source. Eu estou pedindo para o Spring, AutoID, pega o data source do meu sistema e injeta aqui para mim. Lembrando, o data source é a configuração, é o acesso ao banco de dados que a gente definiu lá no application.properties. Então o data source ele dá acesso a esse banco que a gente configurou aqui. Tá? Então eu crio esse atributo. E aí aqui eu estou substituindo aquele método antigo. Ó. Esse método que recebia o Authentication Manager Builder, estou substituindo por esse. E agora a autenticação na verdade, né, não é mais na memória, é uma autenticação usando JDBC. Com qual data source? Com aquele data source que a gente recebeu injetado aqui. Então o data source vai usar as informações do nosso banco contato simples. Só vai funcionar com essa linha simples desse jeito porque eu estou usando o esquema proposto pelo Spring. O Spring espera achar o banco com essas duas tabelas desse jeito. Se tiver diferente, não vai dar certo, tá? Então esse nosso teste tem que ser com esse banco desse jeito aí. Vamos rodar. Na verdade, nem vamos rodar, já está rodando. Ele já inicializou novamente. Eu vou atualizar a aplicação. Não tem ninguém logado. Beleza. Se você pedir para mostrar todos, está funcionando, está tudo funcionando. Peço para inserir. Opa, tem que fazer login. Legal. Eu vou logar aqui, por exemplo, com a Grosbilda. 1, 2, 3, 4, 5. A Grosbilda logou. Ela é admin. Eu consegui vir para a página. Se eu voltar, eu estou vendo ainda os dados da Grosbilda aqui. Se eu fizer um logout, ele vai para a página de login automático e avisa, ó, você foi deslogado. Beleza. Agora eu vou tentar logar com o Zirgonisvaldo, por exemplo.
Ele nem está aparecendo ali, mas ele existe lá no banco, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Loguei, ó. É o Zirgonisvaldo, ele tem os dois papéis, admin e usuário, que é o que a gente inseriu aqui no banco, ó. O Zirgonisvaldo, ele é admin e ele é usuário. Se eu tentar inserir, ele pode. Ele é um admin, ele tem acesso a essa página, tá? Vou fazer um logout. Só para vocês verem que está realmente funcionando, eu vou mudar a senha lá no banco. Eu vou vir aqui na tabela Users, vou pegar o Zirgonisvaldo e vou colocar 5, 4, 3, 2, 1. Mando aplicar. Vou voltar lá na aplicação sem nem reinicializar nem nada, ó. Zirgonisvaldo. Nossa senhora. Se eu tentar 1, 2, 3, 4, 5, usuário sem inválidos, porque não é mais 1, 2, 3, 4, 5. Agora é 5, 4, 3, 2, 1. Tá lá logado novamente. Tá? Então, normalmente é esse tipo de coisa que a gente quer. Você quer que a sua aplicação guarde os dados de usuário e papéis e coisa do tipo no banco de dados. Não vai ser com esse padrão aqui. Depois eu vou melhorar essa prática, eu vou criar as nossas próprias tabelas, a melhorzinha essa informação. Mas só para vocês verem que já funciona. E se eu quiser, uma vez dentro da aplicação, todas as funcionalidades exijam um usuário autenticado? Então a minha ideia aqui é a seguinte: uma vez que o cara entrou aqui, ele pode chegar aqui. A minha ideia é que todo mundo chegue até aqui, tá? Mas uma vez aqui dentro, para fazer qualquer coisa, ele tem que ser um usuário da minha aplicação. Então, por exemplo, se eu tentar mostrar a todos, eu não quero que ele veja todos, a não ser que ele seja autenticado. Se ele fizer uma busca, eu não quero que ele funcione, a não ser que ele esteja autenticado. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse 11. Ó. Como é que a gente faz isso acontecer? Lá na classe SecurityConfig. Lembra, SecurityConfig é essa parte aqui que define quem pode acessar o quê. Eu vou fazer algumas mudanças aqui dentro. Quais mudanças? As que estão em negrito aqui, ó. Eu vou acrescentar isso aqui, depois da regra do contatos novo. Então, ó, contatos novo, tá aqui. Eu vou acrescentar mais essa. O que eu estou falando aqui, ó? Eu acrescentei mais uma. Ó. Essas URLs, todo mundo pode. Legal. Essa URL, só se for um admin. Beleza. Qualquer outra requisição tem que estar autenticado. Eu só acrescentei isso. Lembra o que era o padrão? Se isso aqui não existisse, qualquer um pode fazer o resto. Tanto é que eu estava mostrando agora, todos fazendo busca. Se eu acrescento essa linha, eu tiro aquele padrão. Eu estou falando para ele que qualquer outra requisição, além dessas aqui de cima, o cara tem que estar autenticado. Essa é a primeira mudança que eu tenho que fazer aqui. Não é a única. Por quê? Se você fala que qualquer outra requisição o cara tem que estar autenticado, ele não vai conseguir chegar na página de login, porque a página de login é outra requisição. Mas para chegar lá ele tem que estar autenticado. E aí você criou um laço infinito que vai dar erro no seu sistema. Então eu acrescento isso aqui, e aí eu vou lá e mudo a página de login. Eu venho na página de login e falo, olha, todo mundo pode acessar você. Ó, na página de login, permite que todo mundo acesse. Porque se você deixa isso aqui, normalmente ninguém conseguiria chegar mais na página de login. Agora não, na página de login, todo mundo pode chegar. O que mais? Eu vou acrescentar a opção do logout. Porque antes, quando eu não falei nada de logout aqui. Por padrão, qualquer um pode fazer logout. Só que agora não pode mais, porque eu falei que qualquer requisição tem que estar autenticado. E aí o cara não consegue chegar mais no logout. Então, eu permiti que ele chegue na página de login e agora eu acrescento no final. Ó, no form de login, essa é a página de login e o logout, acho que aqui a tabulação está errada. O logout é para cá. Todo mundo pode. Então, eu estou mudando um pouco aqui a sequência de controle da segurança. Ó. Todo mundo pode index, barra,
CSS, JavaScript. Só o admin pode contatos novo, o resto todo mundo tem que estar autenticado. E eu quero que tenha um formulário de autenticação. A página que leva nesse formulário é essa e todo mundo pode chegar lá. E eu quero que você permita fazer o logout para todo mundo. Todo mundo pode fazer o logout. Por padrão, quando o logout dá certo, eu até botei um comentário aqui, ele volta para o login. Então, quando você faz um logout, não sei se vocês lembram, ele já voltava para a página de login e falava, você foi deslogado. Se você quiser, você pode mandar ele para uma outra página. Por exemplo, se o cara fizer um logout com sucesso, volta para a raiz. Então, quando ele clicasse no logout, ele voltava para o index. Ou voltava para uma outra página. Você pode definir a página que você quiser. Tá? No meu caso aqui, eu vou deixar a página padrão. Eu quero que ele volte para a página de login mesmo. Tá, vamos testar. Acho que a aplicação já está rodando. Entrar na página, todo mundo chega. Está permitido. Agora, e se eu pedir para buscar um contato 2? Opa, não. Tem que estar autenticado, cara. A regra aqui falou, qualquer outra requisição tem que estar um cara autenticado. Pode ser qualquer um dos 3 usuários. Eu só falei autenticado. Então, se eu vier aqui com Strobilobaldo, 1, 2, 3, 4, 5, ele pode vir e fazer busca agora. Ele está autenticado. Qualquer um agora pode. Ó. Se eu procurar por bio, ele pode. O que ele não pode? Inserir. Ele não é admin, ele não pode inserir. Mas ele pode fazer o restante. Se ele desloga, voltou para a página de login e mostrou, você foi deslogado, porque esse é o comportamento padrão. Se eu vier para a página principal, beleza. Se eu tentar buscar de novo, epa, buscar só se for autenticado. No 12, e se eu quiser que para acessar a minha aplicação, os usuários primeiro façam login? Porque hoje, se o cara vier localhost 8080, ele chega aqui. Eu não quero isso, eu quero que para chegar aqui, primeiro ele faça login. Ou seja, quando ele entrar no meu site, já entra pedindo usuário e senha. É uma situação que costuma acontecer em alguns sistemas. É o que a gente vai fazer aqui no 12. Mesma coisa, a gente vai lá na Security Config e vamos mudar algumas coisas lá nessa configuração aqui. A regra que eu tenho que mudar aqui é essa. Ó. Essa é que permite que qualquer um chegue na página principal. Se você comenta essa linha, o que eu estou falando para ele agora? Olha, essa URL tem que ser admin, o resto tem que estar autenticado. Mas se o resto tem que estar autenticado, o index é resto. Agora, se eu vier na minha aplicação e recarregar, eu vou lá, 8080, dou Enter. Já cai na página de login. Eu não consigo chegar no meu sistema sem fazer login. Então eu vou lá aqui e entro, grossbuilder 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu consigo chegar no sistema e usar o sistema. Outra situação, tem sempre um aluno que pede isso. Professor, mas e se nessa página principal aqui, eu quisesse que na página principal tivesse um botão para o cara fazer o login e ele disparasse o login? Porque esse login que a gente está vendo aqui, não sei se vocês perceberam, eu nunca peço ele. É o Spring que percebe que o cara não está autenticado e aí pede para fazer a autenticação. É o Spring fazendo isso automático. Eu nunca pedi em lugar nenhum aqui, chama o login. É ele que está fazendo isso. Agora não. Eu quero que tenha um botão na minha interface, com os campos, de repente, se você quiser, para fazer o login. E quando o cara clicar nisso, dispare o login. Então vamos fazer isso acontecer. A gente vai mudar o Security Config. De que maneira a gente volta isso aqui ao normal. Então eu venho aqui, eu tiro esse comentário. Que agora todo mundo pode chegar na página principal. Tá, o nRequest Authenticated eu vou tirar. Então a única restrição que eu tenho aqui é a do admin poder inserir. E aí lá no forma de login, eu vou acrescentar essa linha aqui, ó. E tem um comentário aqui.
Qual que é a ideia? Na hora que ele for disparar o formulário de autenticação, eu tô falando para ele chamar essa página que todo mundo pode. Beleza. Só que aí, o que eu vou falar para ele? Se der sucesso, eu quero que você vá para onde? Porque o que acontecia na nossa aplicação até agora? O cara pedia para inserir, aí abria a janela de login, o cara fazia o login, quando ele fazia logar, ia para o formulário de inserir. Mas isso porque eu dei início no processo clicando no inserir. Só que agora eu quero que na minha aplicação o cara clique no botão login para abrir a tela de login. Só que aí ele vai para onde? Se eu não disparei nada que exigisse a segurança. Tá? Então a gente vai definir aqui, ó, esse método default success URL aqui, eu falo para ele, se ele tentou acessar uma página protegida, ele vai usar essa página protegida. Então se o cara tentou acessar o inserir, o Spring vai mandar ele depois do login para o inserir. Se não, o usuário vai ser encaminhado para essa URL aqui. No caso aqui é o barra, que é a página principal. Então quando eu clicar no botão de login, ele vai disparar o login e quando o login der certo, ele vai me empurrar de volta para o index. Essa é a mudança que eu tenho que fazer aqui. E aí lá na minha view do index, eu vou botar um botão para o cara fazer login. Embaixo da div do fragmento. Ó. Vou vir aqui no index, embaixo da minha view do fragmento, eu vou acrescentar isso aqui. Esse código faz, ó, é um form, só que eu estou usando aqui, ó, timeleaf, ó, sec authorize. Só que ao invés de ele estar autenticado, eu quero saber, na verdade, se ele não está autenticado. Se ele não tiver autenticado, o que ele vai fazer? Esse formulário vai aparecer e esse formulário vai ter um botão logar que dispara o /login. Então esse botão só vai aparecer se não tiver ninguém logado e quando o cara clicar no logar, eu dou início ao processo de login. Só que como eu estou clicando nesse botão, eu não estava pedindo para inserir um contato, então eu não pedi nada que exigisse segurança. Então ele vai abrir o login e aí essa minha configuração aqui vai falar, olha, quando der certo o login, vai para a raiz, vai para o index. Então agora, se eu vier na minha aplicação, eu mudei lá a regra, tá? Eu voltei, todo mundo pode chegar aqui, beleza. Só que agora tem um botão logar. Eu não preciso clicar no inserir, porque o inserir faz isso, né? Ó, vamos entender, ó. O inserir, quando o cara clica, ele entra com a gross builder e vai para a view, onde ele faz a inserção do novo contato. Porque o botão inserir pede para abrir essa página. Ok? Eu vou sair de novo, vou fazer um logout. Agora olha a diferença. Eu vou clicar em logar. Ele vai abrir o formulário. Beleza, mas o Spring sabe para onde ele vai depois daqui? Lá na outra ele sabia, eu tinha clicado no inserir. Aqui ele não sabe. Então aqui, para onde ele vai agora? Aquela linha que eu coloquei lá com o default success URL aqui, está dizendo para ele, olha, quando você logar com qualquer um, por exemplo, a gross builder, eu errei a senha, aí ele veio para a página principal. Então a gente consegue sim ter um botão, ou se você quisesse de repente, você podia botar esses campos, esse form que a gente tem nessa página de login, você podia ter colocado ele aqui num cabeçalho de repente. E aí quando o cara botar o usuário e senha e logar, vai sumir o cabeçalho, o formulário, porque o cara já está logado. Funciona também. É a mesma situação. Então a gente consegue sim ter um botão que dispara o login na minha página principal, se o cara quiser fazer o login. Que acontece normalmente em loja, né? Você entra na loja, você acessa a loja numa boa, e aí, se você quiser logar, você tem lá os campos para você fazer o login, ou um botão de login que dá início ao processo. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, não sei se vocês perceberam, mas não tem HTTPS rolando. Então, essas informações de login, senha que eu estou botando aqui, tudo sem segurança nenhuma. Se tiver alguém na rede capturando os pacotes HTTP, o cara vê tudo isso lá numa boa. Agora a gente vai habilitar o HTTPS na aplicação.
E é o que essa parte 14 vai fazer. Não sei se vocês manjam de segurança com certificados. De qualquer forma, vamos dar uma sapeada aqui rapidinho. Um certificado de segurança, ele serve para distribuir a chave pública e verificar a identidade do servidor para que os usuários saibam que não estão enviando suas informações para o servidor errado. Esse certificado ele só pode verificar a identidade do servidor quando ele é assinado por uma agência certificadora. Quando eu vou aqui e peço para abrir amazon.com.br, como é que eu sei que é o site da Amazon de verdade? Tá? Normalmente vai estar um cadeadinho no seu navegador. Se você clicar ali, você vai falar, olha, essa conexão é segura, o certificado é válido. Se você clica no certificado, ele mostra, olha, esse certificado ele foi enviado, foi feito para amazon.com.br, da Amazon, e foi criado por quem? Por essa empresa, DigiCert Global CA G2. Então, essa empresa é uma empresa certificadora válida, tá? Os navegadores, normalmente, eles têm uma lista de empresas dessas aqui que são válidas. Tá? Então, tem que existir um meio do navegador saber que essa empresa é uma empresa séria. Então, o navegador já tem essa lista. Então, quando eu acesso a Amazon e eu recebo esse certificado, o navegador vem e olha, esse certificado é para esse site, foi feito por uma empresa que é segura. Então, o seu acesso é seguro. Porque um site falso não tem esse certificado, tá? E aí o cara não vai conseguir ter essa informação de segurança. Tem que existir um certificado no servidor e esse certificado tem que ter sido feito por uma empresa especializada nisso. No nosso caso aqui, a minha aplicação Contato Simples não tem um certificado feito por uma empresa específica. Eu não tenho um certificado no meu notebook que eu possa usar na minha aplicação para isso. Esses certificados, esse da Amazon é pago. A maioria dos certificados são pagos, mas tem hoje em dia Free SSL, Let's Encrypt que chama. Esse cara aqui, ó. Se alguém trabalhar nessa área de web e precisar de certificado de segurança, esse Let's Encrypt, ele é uma autoridade certificadora gratuita. Você consegue usar ela para gerar um certificado desses que eu acabei de mostrar aqui do Amazon, que é válido, que é seguro. Tá? O Let's Encrypt é uma dessas empresas que faz isso de graça. Ele tem um esquema de automatizar, porque esses certificados eles não são válidos para sempre. De tempos em tempos a empresa tem que renovar. Eles já automatizaram isso. Tá? Você tem um script que você roda no servidor que de tempos em tempos ele faz isso para você. E é patrocinado por uma bordoada de gente importante aí, ó. Tá? Então, hoje em dia, se você tem um site na web, não tem desculpa mais para não ter um certificado de segurança. Mas eu não vou gerar um desses aqui para a gente. O que a gente vai fazer nessa prática? Dá para gerar um certificado que ele chama de certificado autoassinado. Ou seja, você mesmo assina ele. Você gera e você assina. Só que como você está assinando ele e você não está naquela lista do navegador, o navegador vai falar que o seu site não é seguro. A gente só usa esse tipo de certificado durante o desenvolvimento, tá? Na hora que for para valer, aí tem que fazer um certificado sério. Como é que a gente gera esse certificado? Tem várias ferramentas que geram esse certificado para a gente. No próprio Java, já tem uma ferramenta que é esse KeyTool. Esse KeyTool ele é um utilitário para gerenciamento de certificados, permitindo que os usuários gerenciem seus próprios pares de chaves pública e privada e certificados, armazenando as chaves e certificados no que é chamado aí de um Key Store. Por padrão, o Key Store é implementado como se fosse um arquivo. Ele protege as chaves privadas com uma senha e armazena a chave privada e quaisquer certificados necessários para completar a corrente de segurança e estabelecer a confiabilidade do certificado primário. Tem dois tipos de formatos que a gente pode usar para fazer isso. Esse PKC S12 vem lá de Public Key Cryptographic Standards. As iniciais aqui. É um formato protegido por senha que pode guardar múltiplos certificados e chaves, muito usado na indústria em geral. O JKS já é um formato
Ele é parecido com o PKCS12, só que ele é um formato proprietário do Java. Não é o ideal a gente usar esse cara. Então, na nossa prática, a gente vai usar o PKCS12. O que você vai fazer? Você vai abrir o terminal lá no Source Main Resources do seu projeto e vai executar essa linha maluca aqui. Lá no Eclipse dá para fazer isso fácil. Se você clicar com o botão direito no projeto, você vem aqui em Show in Terminal. Ele vai abrir um terminal para você no diretório daquele projeto. Aí facilita porque você não tem que chegar lá no diretório. E aí você entra em Source Main Resources do seu projeto e roda esse comando aqui. Eu vou colar ele aqui. Vamos dar uma olhada nesse comando aqui na prática. Vou jogar ele no arquivo de texto. Vou dar um zoom aqui. Então, ó, eu estou rodando KeyTool. Gera para mim um par de chaves aí. Qual que é o alias? Qual que é o apelido dessa chave? Eu vou chamar de Tomcat. Tá? O nome desse par de chave aí vai ser Tomcat. Qual é o algoritmo que eu quero que você use? É o RSA. É um algoritmo de criptografia, eu acho que ele usa internamente. Qual o tamanho da chave? 2048. Isso aqui é valor padrão que eu peguei do próprio documentação. Qual é a senha que eu quero nessa chave? Eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6 para não esquecer. Tá? Quando você for fazer um de verdade, tem esses sites que geram esses certificados, eles têm lá as configurações ideais para você usar. Qual é o tipo de armazenamento? PKCS12. Qual é o arquivo que você quer que use para guardar? Porque eu posso ter mais de um par de chaves no mesmo arquivo, então eu quero que você guarde nesse arquivo aqui, que é store.p12. Qual é a senha do arquivo? Olha a diferença. Essa é a senha da chave. Esse aqui vai ser a senha de acesso a esse arquivo. E por último, qual é a validade? Aqui eu botei 9.999 dias. Normalmente tem uma validade bem menor. Então esse é o comando que a gente roda aqui. Quando você roda ele, ele pergunta uma série de informações para colocar naquele certificado. Aqui eu botei a versão em inglês do lado esquerdo e em português do lado direito, se você quiser saber o que ele está perguntando. A primeira informação que ele pede é o nome. No caso, se fosse uma empresa, seria o nome da empresa. Aqui eu vou botar localhost. Qual o nome da unidade organizacional? Aqui, unidade organizacional, eu vou botar IFTM UPT. Porque logo em seguida ele pede o nome da organização. Então é como se fosse dentro dessa empresa um setor, por exemplo. Então a empresa é IFTM. Qual é a cidade dessa empresa? É Uberaba. Qual é o estado? Minas Gerais. Você pode botar qualquer abobrinha aqui, viu, moçada? Esse certificado não vale nada. Qual é o código de 2 letras do estado? É MG. Aí que confirma. Tá tudo certo? Sim. Aí você digita yes. Tá feito o certificado. Se você der um ls aqui, você vai ver que existe agora um arquivo store.p12. Para ele aparecer aqui, você tem que atualizar com um refresh. Nem com refresh ele não mostra. Eclipse eu vou te contar. Aí agora foi. Tá lá o arquivo. Então a gente gera um certificado. Esse certificado ele é autoassinado, ele não vale nada. Mas é porque sem ele o HTTPS não funciona. Agora que a gente tem o certificado, vamos configurar nossa aplicação para habilitar o HTTPS e usar esse certificado. A gente vai lá no application.properties e vamos colar essas linhas aqui. Então lá no application.properties não tem um lugar específico. Se quiser botar um comentário, era bom, né? HTTPS. Só para você lembrar que é para isso. O que eu estou falando aqui? Olha, a porta que eu quero que você use agora é 8443. Porque agora a aplicação segura não é na 8080. Tá? É na 8443.
Aí eu explico para ele, olha, o key store é do tipo pkcs12. Beleza. Qual que é o arquivo? Olha, quando você põe aqui class path, ele sabe que é dentro de source main resources. Então, dentro de source main resources, pega esse arquivo aqui, store.p12. Ah, tá. E aí, qual que é a senha do arquivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual que é o alias da chave? Tomcat. Não tem espaço aqui não, tá? Bem que acho que não dá diferença nenhuma. Então, vamos tirar. Vamos rodar a aplicação. Eu vou abrir lá no HTTPS localhost 8083. Então agora eu vou vir aqui, ó, https localhost 8443. E deu erro. Tá rodando? Deixa eu dar um stop. Aí. Quando agora eu chamo localhost 8443 pela primeira vez, o navegador vem, opa, refria aí meu amigo, conexão não é privada. Por quê? Ele recebeu o certificado, olhou o certificado e falou, olha, autoridade certificadora inválida. O certificado é autoassinado, isso aqui é roubada. Aí o que você faz? Você vem aqui em avançado e manda ele ir assim mesmo. Tá lá. Ele mudou agora, normalmente ficaria o cadeadinho. No nosso caso, ele vai falar que não é seguro. Porque se você clicar, ele fala que o certificado é inválido. E se você pedir para olhar o certificado, ele mostra aquelas informações que nós preenchemos. O certificado é para a gente, mas foi assinado pela gente. Roubada total. Por isso que está dando esse not secure. Mas ele está com HTTPS funcionando. Ou seja, está usando criptografia. Não é segura por causa do certificado, mas ele está usando a criptografia sim. Tá? Então a gente fez o nosso programa rodar com HTTPS aqui. Está funcionando do mesmo jeito, mas via HTTPS. O único defeito agora é que se o cara vier e tentar usar aquela URL antiga, localhost 8080, vai falar que não existe. Porque a minha aplicação agora não roda mais no 8080, no HTTP. Ele roda no 8443 do HTTPS. Só que isso não é legal. O interessante é que se alguém pedisse localhost 8080, a minha aplicação direcionasse ele para essa porta aqui, HTTPS. Então o finalzinho aqui da prática é para isso. É fazer com que, se você acessar HTTP 8080, redirecionasse para HTTPS. Essa configuração que eu estou mostrando aqui na prática só vale para o Tomcat. Se você estiver usando o JET ou outro servidor lá do Spring Boot, você vai ter que procurar como é que faz específico para eles. Deve encontrar, viu, moçada? Eu não tentei, eu só fiz para o Tomcat. Só que, de novo, quando as coisas não são padrão, e quando é padrão é fácil, normalmente você vem aqui no Application Properties, põe umas linhas aqui, tá feito. Quando foge disso, aí envolve código. Não tem como fugir. Tem que criar uma classe e botar alguns métodos para fazer as coisas acontecerem. É o que vai acontecer aqui. A gente vai lá na nossa classe de Application. Lembra que a classe Application é a nossa classe principal do Spring Boot. Ela que dá start no processo. Essa anotação, lembra? Ela já vem em configuração, autoconfiguração. Então já tem um monte de coisa pré-definido aqui. Tá? Já habilita o componente scan, já tem tudo aqui definido. E é uma classe de configuração, então a gente pode pôr coisas de configuração aqui dentro. Então a gente vai fazer justamente isso. Eu vou copiar esse método, esses dois métodos aqui, e vou jogar aqui dentro. Um monte de erro, Ctrl Shift O. Aqui é complicado, tem uns import aqui muito doido. Eu botei eles na prática justamente para evitar problema, principalmente esse Catalina Contest. Tá? Depois do Contest, o Connector acho que também é o Catalina. O resto é padrão. O que esse código maluco faz? Esse código é justamente para avisar para o Tomcat, tá? Que ele tem que fazer o quê?
Primeiro ele tem que ter a parte de segurança habilitada. Se você não colocar esse trecho de Security Constraint aqui, o HTTPS não fica valendo nessa etapa de transferir de HTTP para HTTPS. Aqui eu estou falando para ele, olha, tudo que chegar nesse 8080 passa para lá com HTTPS com segurança funcionando. E aqui embaixo, esse método é privado, ele é chamado aqui, ó. Quando eu falo para o Tomcat adicionar um conector, ele usa esse conector. Esse conector, ele faz o quê? Ele pega tudo que vier de HTTP 8080 e direciona para 8443. Eu tenho que colocar esses dois métodos. Lembra o que é o bin? Ou seja, em algum momento o Spring precisa de um objeto Servlet Web Server Factory. Então aqui eu anotando com um bin, o Spring sabe gerar esse objeto. Tá? Ele vai precisar desse cara em algum momento. Está feita essa mudança, roda a aplicação. Agora, isso aqui estava dando erro quando eu peço, ele me redireciona direto para 8443 com HTTPS funcionando. E aí você pode usar a sua aplicação, inclusive com a segurança funcionando aqui para login, autenticação e autorização.